tarde ou boa noite para todas, todes, todos que estão conosco mais uma vez no nosso Mulheres de Teatro. Eu sou a Cissa Rexídio, sou atriz e professora do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da URGS. Nós estamos em setembro de 2020, no meio de uma pandemia que está terrível, de uma situação social, política, econômica igualmente terrível. São poucos os momentos em que a gente consegue estar bem, estar alegre, estar feliz. E esse aqui é um deles. Estamos aqui hoje, e eu com muito orgulho e alegria, com minhas amigas e colegas do Departamento de Arte Dramática, para recebermos hoje a super, ultra, mega plus atriz e professora Gabriela Greco. Para trazer um pouco de alegria e de felicidade, né, Gabriela? Sim, por favor, por favor. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, Cissa, hoje. A Gabriela é mestre em artes pela UDESC de Santa Catarina, especialista em pedagogia da arte pela FACED URGS e formada em licenciatura em teatro pelo Departamento de Arte Dramática da URGS em 1997. Ela concluiu o curso. Em 2007, presta concurso em Porto Alegre. Em que escolas tu atuaste lá em Esteio e aqui em Porto Alegre, Gabriela? Oswaldo Aranha, Santo Inácio, Maria Lígia, Eva Karnal, quando eu trabalhei com EJA, as que me vêm agora, assim, mas foram várias escolas que eu atuei lá em Esteio. E aqui em Porto Alegre, eu entrei na Restinga, na MF Mário Quintana, e atualmente estou no Neuza Goulart Brizola, aqui no bairro Cavalhada. A Gabriela começa em 1998 a sua carreira como atriz, no espetáculo infantil O Equilibrista, com direção da Gina Toqueto. Como foi a decisão de cursar licenciatura em teatro e como se dá esse início também da carreira de atriz? Como foi essa relação que tu trazes logo desde o início, esse perfil professora artista? Então, queria dizer que esse convite é uma delícia porque nos convida
a refletir, a pensar, a acessar memórias. Eu já chorei várias vezes lembrando dessas memórias. Então, é um prazer estar aqui podendo falar depois dessa semana, assim, pensando muito sobre isso. Eu me emociono porque, sim, é muito reconfortante saber que tu trilhou um caminho que de alguma forma é um trajeto que talvez tu não tenha escolhido lá atrás, assim, mas que de alguma forma te faz feliz, né? Então, pensar nisso me emociona muito. Eu não sei se isso assim, os meus pais não me levavam ao teatro, eu não fui incentivada a ser bailarina, sabe, a fazer teatro. Em casa nós não tínhamos muito, enfim, meu pai frequentou até a quarta série, a minha mãe sempre foi uma mulher do lar. Então, em casa não tinha muito a presença de muitos livros, assim, o acesso à cultura era bem restrito. Mas eu fui uma criança que brincou muito porque eu era uma criança de apartamento. Nos anos 80, a gente podia ficar na rua até meia-noite, né? Então tinha essa experiência da rua muito forte. E o que eu me lembro, e que por um lado eu não sei se eu me lembro, ou se são as histórias que a minha mãe contava que ficaram na minha memória. Então é confuso assim dizer o que é minha lembrança minha, da infância, e o que é a narrativa da minha mãe sobre como eu era. Mas o fato é que eu brincava muito com as crianças da rua, já organizando a brincadeira, já conduzindo pro faz de conta que eu sou a mãe e tu é a filha, faz de conta que eu sou a professora. Então, este brincar do faz de conta na rua, ele sempre teve muito presente. Então, isso, eu atribuo a isso, assim, já tinha uma coisa em mim, um prazer de imitar, um prazer de representar, já tinha lá, sem nunca, jamais alguém ter me dito que isso poderia me levar para esse caminho. É isso que eu quero dizer, que não havia, assim, essa pressão. Olha como ela vai dar para ser artista, não tinha essa fala. Eu tenho em VHS gravado uma experiência familiar com primos e primas, então família grande, né? Essa experiência também de ter isso, assim, eu peguei todas as fantasias, porque a minha mãe costurava muito as fantasias para os carnavais, de pegar todas essas fantasias, levar para essa festa da minha família, figurinar todos eles e coordenar uma peça lá. Tenho isso gravado e tenho isso mais presente, porque eu já era uma criança maior. Eu tenho também presente uma coisa que me remete muito ao Dogville, né? O filme do Lars von Trier, esse desenho no chão. Quando eu vi Dogville, meu Deus do céu, né? Eu fazia isso quando era pequena. Então tem isso, e aí tem a experiência da escola. Acho que um pouco da vida da gente é assim os acasos, as sortes, né? Tem isso assim. Na escola pública, na sétima série, eu tive aula de teatro. E eu enlouqueci com aquilo, assim, né? E a aula era no auditório, tinha lugar para plateia, tinha um palquinho. Dom Diogo de Souza é o nome da escola, lá na Zona Norte, porque eu morava na Zona Norte, passei boa parte da minha vida na Zona Norte. Ali eu já comecei a pensar sobre o que é isso, teatro, né? E eu tinha colegas que tinham irmãos mais velhos que frequentavam a universidade. E aí é um dado bem importante, porque isso é uma coisa que muitas vezes também não acontece com os adolescentes, os pré-adolescentes, de saber que existe universidade, de saber que existe uma faculdade de educação física, uma faculdade de dança, né? Isso é uma coisa que não passa pelas conversas. Então, eu fiquei sabendo através dessas minhas colegas, que eram minhas colegas do jazz, inclusive. Porque eu fiz jazz, isso é um outro ponto bem importante na minha trajetória. Porque quando eu pisei no palco pela primeira vez, foi nessas apresentações de final de ano na dança, né? Numa apresentação de jazz. Ali, bom, e aí eu diria que essa trajetória ela se inicia nesse momento em que eu vou atrás.
E quando essas minhas amigas me dizem, não, mas existe uma faculdade de teatro, chama Artes Cênicas, e aí eu decidi que eu queria me preparar para esse vestibular. Eu pedi para minha mãe me trocar de escola, me botar numa escola mais forte, digamos assim, porque naquela época as escolas públicas estaduais eram fortes, tu fazia e tu passava, né? Não precisava fazer cursinho muitas vezes. E eu fui, estudei no Dom João Becker, fiz meu ensino médio lá, que também tinha aula de teatro. Aliás, lá tinha músicas, artes visuais e teatro, a gente podia escolher. Então, né, era na escola, assim, escola estadual, em que o aluno, um ano ele tinha música, no outro ano ele tinha artes visuais, no outro ano ele tinha, enfim. E aí, Cissa, eu atribuo a esse caminho a minha entrada na universidade. E aí eu não tive dúvida, eu coloquei primeira opção, bacharelado, segunda opção, licenciatura, porque eu já tinha ido atrás e já tinham me dito que, dá para passar em segunda opção. Não, mas foi licenciatura, porque o diploma da licenciatura, ele tem para concurso, sabe? Tinha toda já uma fala sobre isso, que eu fui atrás, né? Pesquisei, muito curiosa, muito observadora, muita escuta. Então, Gabriela, conta um pouco como é que foi é muito bacana, porque ao mesmo tempo nessa tua trajetória de vida, tu já vai mais ou menos planejando, né, o teu futuro profissional. E então eu gostaria que tu falasse um pouquinho como é que foi a relação entre a expectativa que tu tinhas com o curso, como é que foi o curso, como se deram essas relações, tanto da construção de conhecimento, quanto o encontro com amigos, pessoas, artistas, e finalmente a formatura e início da tua carreira como professora e como atriz, que tu comentasse um pouquinho isso para nós. Então, isso que tu fala de já ir pensando, né, Cissa, eu não tinha muita escolha no sentido de ficar patinando muito, né? Isso é uma coisa que vem também da família, assim, né, da mãe e do pai ali, assim, te dizendo, tá, tu quer fazer teatro, mas pensa que tem um lado aí da sobrevivência que vai ser importante, né? Então, isso também nos empurra para achar soluções. Então, assim, não tinha muito tempo para ficar, né? Quem sabe tinha que ser meio rápido o negócio. As coisas não mudaram nesse sentido, né? Acho que, infelizmente, né? Infelizmente, elas até pioraram. Mas ter isso presente como tu realiza um sonho difícil de realizar, né? Um sonho que, de alguma forma, ele não vai, infelizmente, no nosso país, garantir o teu sustento, e como que tu equilibra isso? Então, muito cedo, quando tu traz isso, é porque eu tinha isso muito cedo, aos 17 anos, né? Eu entrei na URGS com 17 anos, né? Eu já tinha isso muito presente, né? E com muito foco nesse sentido. Então, aí, quando eu entrei e eu fui tua aluna, né, Cissa? Estava falando aqui, né, das profs que eu fui aluna, da Gina, né? Eu fui tua aluna também. As aulas eram uma delícia, né? As aulas de corpo, acrobacia, movimento, vou dizer os nomes da época, né? Movimento e ritmo, expressão corporal. Então, eu me lembro também de estar fazendo aquelas aulas e estar pensando, se o meu pai sonha que eu estou fazendo uma faculdade para ficar fazendo rolinho, se o meu pai sonha que eu estou numa faculdade onde eu estou aprendendo a fazer parada de mão, a pular corda, a fazer massagem, receber massagem, né? Que eram assim práticas do corpo, a importância do autoconhecimento do corpo, do contato do corpo com o outro, né? Só para lembrar aqui algumas disciplinas. Aí, quando eu me deparei que para mim assim as disciplinas espinha dorsal da minha formação, né? Tudo é muito importante, tá? Isso, mas tem ali uma espinha dorsal que é as disciplinas de improvisação e as disciplinas de interpretação, que na época se chamavam assim.
Só que quando é que vem a frustração? Ela vem porque, por eu ser da licenciatura, era ofertado para a gente apenas improvisação 1, interpretação 1. Então, eu me lembro de ter feito movimento junto dos meus colegas da licenciatura, eu já fazendo motim. Então, eu fiz motim. Eu fiz. Vou dizer que eu fiz. Eu fiz. E a gente começou já a questionar isso. Pô, mas se a gente vai dar aula, né? A gente precisa mais ferramentas, a gente precisa mais subsídio, a gente precisa experimentar mais, né? O que é isso da improvisação e a viola Spolin, e o que é, enfim. E interpretação, a gente precisa experimentar mais texto, a gente precisa brincar. E também, paralelo a isso, os colegas, porque, claro, o curso tinha, na época, essa divisão, direção, atuação, né, e licenciatura. Dentro do bacharelado, lá, direção e atuação. E os nossos colegas não nos chamavam, olha a mágoa, não nos chamavam para os pequenos trabalhos, pequenos exercícios, a gente ficava os primo pobre, né? A eterna primo pobre. Então, isso é muito louco, sabe? Porque aí no teatro, quem faz licenciatura é o primo pobre. Na escola, quem faz arte é a prima pobre também. Enfim. Aí, então, nessa luta, nesse motim, nós conseguimos ganhar mais um semestre para podermos, então, pelo menos frequentar improvisação teatral 2 e interpretação 2. Foi aí que eu tive a chance, a sorte, que é como eu falo, quantas vezes, então, eu entrei assim, ó, com a porta fechando, né? A experiência de passar pela mão da Maria Helena Lopes e pela Gina Toqueto, que tinha entrado naquele período para ministrar a disciplina de interpretação 2. Então, é isso, essa luta de poder, de alguma forma, ter mais acesso. É claro, assim, acho que como todo estudante, como toda estudante, trazer a rebeldia e o questionamento é natural, faz parte, é importante. Então, a gente via também como espaço possível para isso, tanto que as nossas vozes foram ouvidas e a gente pôde, né, então, ficar mais um semestre. Então, na verdade, eu fiquei um tempinho a mais do que o normal dentro da universidade. Com relação à educação, nossa, eu tive aula com a Guacira Louro, então toda a referência de gênero forte que a gente teve lá na FACED, e a Vera lá trazendo também todo o debate e discussão sobre o jogo. Então, muito prepara. A universidade, a gente diz que não prepara para a vida real. É claro que, no geral, não. Mas, se tu observar, assim, todo o material que tu tem acesso e eu não sei como estão estágios hoje, mas a importância do estágio, né? Tu poder ir lá e vivenciar essa realidade na prática, isso tudo te dá uma, vamos dizer assim, são ferramentas para te poder encarar assim o mundo do trabalho de uma forma mais qualificada. Então eu diria que me preparou, sabe? Porque eu via depois, quando eu estava lá na linha de frente, que, mas isso aqui tem a ver com aquilo que eu estudei. Mas isso aqui eu posso resolver com aquele exercício que eu aprendi. Então, mas, evidentemente, as experiências que eu tive com a prática da cena, logo em seguida que eu me formei, não só com esse coletivo ali que nós formamos para montar o Equilibrista, mas ao longo da minha carreira, como tu já listasse aqui, ela só ampliou as possibilidades do que levar para a sala de aula, né? Eu estagiei durante a universidade, esse papo de que ser estudante da URGS, tu não consegue trabalhar. Eu trabalhei todo o tempo que eu fui estudante da URGS. Eu estagiei no IACEM, fui estagiária durante 2 anos no Instituto Estadual de Artes Cênicas, onde eu circulei todo o interior, ajudando a fazer os festivais acontecerem, criando e cuidando do quarto andar da Casa de Cultura para os grupos poderem ensaiar. Então, lá eu tinha esse contato com os artistas já, e depois estagiei na Prefeitura de Porto Alegre, na coordenação de artes cênicas também, ali ajudando com os projetos da CAC.
Então, isso também já me inseriu, já sabia quem eram as pessoas. Aí entrava Roberto Oliveira. Ah, esse é o Roberto Oliveira. Aí entrava lá o pessoal do UTA. Ah, esse é o pessoal, sabe assim, que usava os espaços para ensaiar, tu vai conhecendo os artistas da cidade. Então, tudo isso também me ajudou a circular. E a carreira artística, bom, eu me formei em janeiro de 98. Em março, eu estreiei o Equilibrista, porque foi um grupo oriundo da universidade. Então, a importância dessas relações dentro da universidade, de tu já criar esses coletivos e achar tua turma, né? E não era minha turma, na verdade. Eram colegas de outras barras que a gente ali junto, muito em função dessa turma aí com a Gina Toqueto da Interpretação 2, a gente. E aí nas escolas, depois, se virando nos 30, né, Cissa? Na sala de aula e nos ensaios. Sala de aula e os ensaios. A importância da técnica vocal, porque eu ficava exausta vocalmente. Tudo também te ajuda, não só para a cena, como para quem vai dar 30, 40 horas de aula, né? Bom, então, assim, o que eu diria que eu senti falta, vamos, né? Assim, de talvez ter estudado mais sobre o teatro brasileiro, ter conhecido mais outras dramaturgias, né? Ter entendido, né, que o teatro não começa na Grécia. Essas relações, assim, né? Pensar em empretecer a universidade, né? Eu fiquei extremamente feliz num palco giratório que eu participei. Eu procuro sempre estar presente nesses espaços de formação para estar me atualizando, conhecendo, ouvindo, escuta, escuta, escuta. E ali no Arena, não me lembro que ano que foi, quando eu entrei no Arena e eu olhei aquela galera do DAD, era outro cenário, né? E aí me emocionei porque eu tô lá na outra ponta, na época eu estava na Restinga ainda, eu tô lá na outra ponta, justamente, sabe, fazendo a luta para que a minha aluna, se ela quiser, se ela quiser entrar e se ela quiser continuar fazendo teatro, que ela possa, né? Então foi muito emocionante ver assim a universidade mais colorida, mais plural, mais empretecida. Então, eu tive um colega, né, que foi o Gessé, a Vivi Rugueiro ali, e ouvir o Gessé, tá sempre ali atenta também às coisas que ele trazia, sempre foi muito importante. Então, com relação ao o que faltou, era isso, assim, de um mergulho maior com relação à atuação, porque, bom, serei professora de teatro, ponto. Não importa se eu vou trabalhar numa escola, ou justamente porque eu vou trabalhar numa escola, eu tenho que estar preparada, né? E essas questões com relação à teoria mesmo, de poder ter bebido mais fontes com relação ao que é nosso, né? Assim, a gente estuda pouco nós, né? Nosso país. Então, isso eu estou trazendo porque tem me inquietado, eu tenho tratado isso com os meus alunos e com as minhas alunas. Vamos falar da gente também, vamos ler a gente, vamos estudar a gente, vamos olhar para a gente, vamos escutar a gente, né? Muito bom, Gabi. É isso, é uma luta muito grande. Uma coisa que eu também me ocorreu agora, se isso aqui eu me lembro, sim, que era uma questão assim, ainda muito separado, corpo e voz, né? Aí os anos passaram, né? Fazem aí 20 anos, a gente entendeu que voz é corpo, né? Que texto é corpo. Então, isso era uma questão na época, assim, né? A gente entendia que quando a gente ia para a cena, quando a gente ia para o palco, ali já na temporada, né? O que é fazer uma temporada e ter uma voz aquecida, a gente não tinha muito tempo para fazer todo aquele aquecimento. E também a cena nos exigia uma voz que não era bem aquela voz lá, né? Era uma voz que precisava pular, pensar essa voz que se movimenta, né? Essa voz que
que é ofegante, enquanto tu salta, tu tá dando texto, enquanto tu tá dando, né, tu tá em cena. Então, isso também, agora, para trazer como uma questão também que eu acredito que também evoluiu, melhorou, se aprimorou, se compreendeu, né, melhor. Gabi, eu gostaria de propor que tu pensasse um pouco e fizesse um paralelo assim sobre essa tua trajetória lá do início como professora até hoje, tanto no sentido da tua prática e vivência dentro de sala de aula, né, com teus alunos, com os conteúdos, com todo esse aspecto social, econômico, cultural, né? Uau, isso aqui já era uma tese, né? Mas enfim. E paralelamente a isso, as políticas públicas de educação, como é que tu percebia naquele momento e hoje, e que justamente também culminamos com essa pandemia. Ai, mas eu tenho mais 2 horas, né? Mais 2 horas, o tempo que tu quiser. Ai, ai. Não, assim, eu lembro já falando em luta e falando em políticas públicas, eu lembro, tenho bem nítido, assim, que a gente ali na frente do departamento de arte dramática, né, tomou pau da polícia por defender a obrigatoriedade da arte na escola, né, a 5692/75. Então, tenho muito presente esse episódio, assim, na minha vida enquanto estudante, da gente já ali fazer essa defesa. Por que era importante fazer essa defesa? Porque não só pelo fato de que é fundamental a arte desde sempre, né? Não só por isso, que é uma, né, não é uma questão falsa a gente dizer, mas será que é importante? Não, ela é fundamental. Mas para garantir mercado de trabalho. Dentro da área das artes cênicas, isso não era uma questão, né? Então, os concursos até então que abriam eram voltados para a arte. No momento que a universidade, outras universidades vão se abrindo, outros cursos de artes cênicas vão se abrindo, a gente vai gerando demanda. E essa demanda vai fazendo pressão para os estados e municípios. Embora a gente ainda tenha, isso é uma realidade, em vários municípios, em vários estados desse país, concursos que não são específicos para professores e professoras de artes cênicas. Isso ainda é uma realidade muito pertinho aqui, por exemplo, em Santa Catarina, que eu pude ter o acesso em função do mestrado que eu fiz ali. Então, gerar demanda, tu gera mercado de trabalho. Então, e nesse sentido, quando eu ingresso lá em Esteio, tu falaste Canoas, né? Mas porque ali também São Leopoldo, Sapucaia, Canoas, neste período aí, a gente está falando de 98, vários concursos abriram com essa especificidade. E eu me lembro que foi uma leva dos colegas da Dianos, tanto que entrou Matheus Gonçalves, entrou Mônica Bonato, vários colegas naquele ano se inscreveram, porque assim, opa, tem uma vaga para nós, para as artes cênicas, especificamente. O que isso garante? Isso garante que essa professora, esse professor, ele não vai ser obrigado a fazer outra coisa, ele vai poder trabalhar com as artes cênicas, o teatro, com a dança, né? Enfim, misturar isso, mas de alguma forma ele não vai ser obrigado a ter que lecionar, para usar um termo mais antigo, né, as artes visuais, porque para isso tem concurso e tinha, né, voltado para, então, gerar demanda. Então, essas lutas para garantia de políticas públicas voltadas para o profissional das artes cênicas é fundamental, porque gera mercado de trabalho. Então, lá eu fiquei 7 anos e, como eu disse, assim, a loucura de pipocar em várias escolas. Então, era de manhã numa escola, de tarde noutra, de noite noutra. Uma vida, assim, né, de acordar muito cedo, porque é horário fábrica, né? Porque, enfim, a escola, ela nasce desse lugar também, né? Desse espaço de confinamento, né?
Então, pesado é pesado, né? Ainda mais se tu mantém uma vida noturna nos finais de semana. Então, ir administrando isso, como eu disse, é muita garra nojenta, muita paixão, muita energia, muita vontade e disposição. Bom, enfim, lá nessa experiência primeira, assim, o primeiro impacto, então, de profissional, tu vai vendo que os alunos eles vão gostando tanto da possibilidade de levantar da cadeira. Eu vou resumir a isso para não me estender, mas na verdade nada mais é do que a experiência desse corpo que levanta. Em algum momento tu se cala. Agora fala tu. Agora é tua vez. É isso ganha, isso faz com que os alunos, as alunas, os alunos e os alunos, eles veem ali, ai, alguém que me entende, ai, alguém que me entende. Então eu fui descobrindo, assim, né, vamos usar o termo aqui da nossa querida criança viada, sabe? Que te olha assim e ela quer te encher de beijo porque ela tá tendo um espaço para poder se colocar, né? E quando tu vai mediando todos aqueles conflitos, né, que fazem parte do universo da criança, sim, criança é cruel, não vamos romantizar aqui o espaço, né? Então, quando tu vai por causa da tua sensibilidade, porque tu tem escuta, porque tu trabalha com esses corpos e tu proporciona para que os alunos possam, de alguma forma, interagir, meninos e meninas, essas questões de gênero, elas são nós que vai se desfazendo nesse espaço do círculo, do se dar as mãos, é radical. O teatro na escola, ele é radical. Então, à medida que tu vai criando vínculo, que é o fundamental aqui, né? A gente está falando de relações humanas. O que é o caos, o que é, assim, às vezes, assim, aquele momento que tu tem muita força para levantar e ir trabalhar, vai se transformando num prazer contínuo e o quanto tu vai vendo que tu é importante na vida daquela criança. Não é tu, né? O que o teatro proporciona. Então, isso, em termos de currículo, trabalhar com a questão da representação, isso leva um tempo, porque primeiramente tem que desatar esses nós. Então é muito jogo. Eu fazia muito, mesmo num espaço minúsculo, com um monte de classe e cadeira, é o jogo, é o corpo. Eu dava um jeito, né? Eu não abri mão. Eu não quis ser a professora que ia trabalhar com teorias, né? Vou trabalhar então com teoria, já que é tão difícil trabalhar com jogo. Não, eu fiquei firme nisso, na defesa desse trabalho, do trabalho corporal. Isso é bem importante, porque é muito fácil desistir, porque dá muito trabalho. São muitas energias, muitas identidades, muitos conflitos para mediar. Mas, assim, eu via que surtia resultado depois, não só na mudança na relação com as turmas, mas no brilhinho nos olhos, e que aí agora é só ir. Tem um tempo ali, depois de 3, 4 meses do primeiro, que depois só vai, só flui. Então, assim, muito bem. Então, uma política pública para garantir a presença desse profissional, dessa profissional ali. E agora, e aí logo em seguida, nessa experiência, eu fui vendo assim, gente, 45 minutos não dá. Não dá. 90 minutos não dá. Na Prefeitura de Porto Alegre, que ela era, não é mais, mas ela era uma preocupação com a educação popular, porque ela se faz ciclada, em vários momentos ali ela virou referência para fora do país. Então, quando a rede ela vai calcar todo o seu trabalho, a Rede Municipal de Porto Alegre, né, vai calcar todo o seu trabalho em cima do Paulo Freire e vem com tudo, eu estou falando sim de vontade política, eu estou falando sim de um período da nossa cidade em que havia vontade política de pensar a importância da cultura na periferia, e não é só o projeto de descentralização que fazia isso, a rede construiu todo um trabalho para que esse profissional das artes ele também tivesse desde o primeiro ano. Então, a nossa rede, isso é uma raridade,
As crianças têm acesso com a arte desde o primeiro ano. Não é algo assim só para o ensino fundamental. E agora nós temos, inclusive, com o jardim de infância, né? A gente tem a presença da arte lá. Então, todo mundo queria entrar na rede por causa desse projeto, né? Não só pelo um dos melhores salários do Brasil na ocasião, mas porque tinha todo um pensamento que olhava para nós, né? Nos tratava também como muito importantes dentro da escola. E aí, bom, estando aí na Restinga, eu começo do zero, passo por uma experiência traumática, porque foi um choque de realidade, embora em Esteio eu trabalhasse em periferia também, sempre em escola pública, mas a periferia de Porto Alegre, ela tem uma outra cara, né? Então, eu tomei um choque de realidade e... Gabi, e lá na Restinga, tu crias um grupo de teatro na escola. Como é que foi isso? Então, quando eu entro como professora de currículo, né? Onde o componente curricular ele tem a mesma carga horária de todas as áreas. Então, essa que é a questão. Quando eu falo, né, que a prefeitura tem um olhar para nós, né, tudo importa na mesma medida. E isso cria também todo um simbolismo para o estudante, né, para estudante, né, da importância tanto do português, da matemática. Então, era a mesma carga horária. Mas então eu entro como professora do currículo e os anos foram passando, eu, junto com os alunos e as alunas e os alunos, a gente vai vendo a necessidade de que queremos mais, queremos mais, queremos mais. E existe um projeto que é criado chamado de Cidade Escola, na prefeitura, que é para oferecer disciplinas, oficinas no turno inverso. Eu coordeno esse projeto, passo a coordenar esse projeto, junto com outras colegas. A Andrea Aires era minha colega, também oriunda, né, do DAD, então ela atuava nos anos iniciais e eu atuava nos anos finais. E nós juntas coordenamos aquele projeto e com isso fomos criando este trabalho no turno inverso. Por quê? Porque era fundamental oferecer mais horas dessas crianças na escola com atividades variadas. E aí, então, eu comecei, foram 5 anos que o grupo durou, com esses encontros, 5 anos. E teve meninas que se formaram, um grupo, boa parte de meninas, né? Não preciso dizer que 99,9% meninas negras, então tinha essa potência, né, das futuras mulheres, né? E boa parte delas se formaram na escola, foram para o ensino médio e continuavam frequentando o grupo. Então, isso era lindo de ver, né? E até hoje, se eu estivesse lá, elas estariam lá comigo. Então, aí esse grupo, ele tinha mais umas 4 horas de trabalho. Então, além delas terem o teatro no currículo, elas, no turno inverso, tinham mais essas 4, 6 horas, às vezes variava, para poder se dedicar para a prática do ensaio. E aí, temporadas. A gente fazia temporadas na escola, né? As famílias iam. Então, por que isso é importante de relatar? Porque à medida que tu vai ficando e criando espaço, criando vínculos, sabe? Dando a conhecer o que é esse trabalho, tu vai abrindo. Então, a mulher, ela faz isso, né? Vai abrindo a força, né? E aí, daqui a pouco, tu tem demanda, e a escola vai vendo aquilo como um projeto fundamental, e os espaços vão sendo criados, e quem sai ganhando são os alunos, a comunidade, enfim. Como é ser mulher, atriz, professora? Encontra muita resistência? Sim, eu já queria ter falado isso antes, acho que agora abriu a brecha para, primeiro, assim, dizer que ao longo desses anos eu fui muito acompanhada por mulheres artistas, né? Muito, muito. E, né, eu já falei que fui tua aluna, a Yagina, a Tati Cardoso, a Jezebel De Carli, que é, assim, eu me forjei atriz nessa experiência também, né? Principalmente porque foi uma década
sob a batuta dela. Eu sou muito grata por tudo que ela me ensinou e me ensina até hoje. E todas essas mulheres. E Porto Alegre é uma cidade de muitas diretoras, né? Assim, não só de muitas atrizes, mas de pensar também da mulher nesse lugar da encenadora, da diretora. A gente tem, né, muito forte isso na nossa cidade. Então, eu queria aqui fazer um salve a todas essas mulheres maravilhosas, a Carlota, né, que por 2 vezes eu pude ter contato com ela, que também é essa coreógrafa, encenadora maravilhosa. Então, essas meninas, é interessante assim pensar, né? Elas muitas vezes vinham e me procuravam para fazer parte para não ficar em casa fazendo atividades domésticas. Porque é pesado ser menina mais velha numa família que trabalha muito, né? Dessas mães que trabalham muito, porque precisam trabalhar muito, né? Então, eu aprendi muito de que mulher que a gente está falando, né? Tem essa mulher aqui, mas eu passei, né, esses anos todos convivendo com essas mulheres, né? Então, as meninas vinham e traziam seus irmãos, porque elas tinham que cuidar. Então, o grupo, inclusive, ele era formado era a escadinha, porque ela trazia a irmã, a outra trazia a irmã, e isso era uma marca desse grupo. Tem a mais velha, a do meio, gerações inteiras, nesses 13 anos que eu fiquei lá. Sim, porque, Sora, posso trazer a minha irmã, porque eu não tenho com quem deixar, eu tenho que cuidar dela, e a guria já acaba. Tem famílias inteiras ali que ficaram aí, né? Então, isso da gente pensar. E, claro, eu fui sempre essa mulher que não é mãe, que estudou numa universidade, fez especialização, fez mestrado, tem uma autonomia, independente financeiramente. Então, também pensar, eu penso assim, que a escola é um espaço feminino, né, Cissa? Então, este espaço feminino, conseguir transformar ele num espaço de sororidade é difícil, né? Uma coisa da atriz, né? Que também, como se a gente sempre fosse esse glamour, a mulher sedutora, né? E a gente sabe que de glamour não tem nada, né? Paletear cenário. Ai, eu tô gritando aqui de novo. Cenário limpa, lava, passo, costura. Então, no ambiente da escola, e tem uma coisa também de causar essa admiração, assim, né? Essa coisa das meninas, dos meninos, das crianças, né? Ai, uma professora de teatro. Então, isso também gera alguns constrangimentos, alguns desconfortos. E é interessante tu saber manejar isso, e por isso que eu falo da sororidade, né? De alguma forma encontrar parceiras para dizer assim, mas quem sabe na minha área eu posso estar contribuindo na tua, se contigo é difícil a relação com os alunos, ou se porque tu é muito rígida, ou porque tu, né? Então, isso é importante porque tu vai conviver ali 8 horas por dia durante um bom tempo nesse ambiente feminino. Isso eu falo de ter sentido assim esses olhares, né? Porque tu trabalha com prazer, isso é um problema, né? As pessoas nem sempre procuram os seus trabalhos ou suas vocações ou trilham um caminho pelo prazer, né? Pela vontade de fazer aquilo. Então, isso às vezes gera também certos atritos nesse sentido, né? Para não usar o termo inveja, porque tu faz o que tu gosta e tu tem prazer de fazer aquilo. Então, essa relação com essas outras mulheres professoras, isso é importante de trazer, né? Essa mulher que é solteira, né? Enfim, que não quis levar essa outra vida da mãe, da dona de casa e tal. E tem também essas outras mulheres que muito fortemente na Restinga, professoras maravilhosas que me ensinaram tudo sobre como ser professora, né? Como ser professora na periferia, como olhar para essas comunidades, pessoas com muito mais know-how do que eu. Então, essas mulheres também estavam lá e é com elas que eu também me aliei. Ser mulher, como
num ambiente escolar de alguma forma estar entre os seus pares, porque ele é um ambiente extremamente feminino, né? A questão toda é que muitas vezes são espaços gerenciados por homens. A diretora não é mulher, muitas vezes, né? De ter tido também essas experiências, então, de ter enfrentamentos nesse sentido. Como tu estudou, enquanto atriz, sobre essas questões todas da presença da política na tua vida, porque a política te atravessa, tu não faz a arte dissociada da política, isso está presente. Então, nos embates, dependendo de quem está ali, tu é essa mulher que sabe falar de política. Tu é essa mulher que também sabe te posicionar politicamente, né? Então, filosoficamente, então isso sim. E como atriz, a Riane fala uma coisa que eu acho interessante, assim, tipo, lá, porque eu tive essa experiência com ela lá no Rio e tal, e me marcou muito uma coisa que ela disse, ela falou, claro, do seu lugar de fora, né? Estamos falando, né, de uma mulher europeia, de um lugar de fora, mas ela trouxe uma coisa que é da gente pensar, né? Da mulher brasileira ter sempre uma necessidade de seduzir a atriz, a mulher atriz brasileira, né? E aí isso é uma questão da gente trazer, assim, né? A gente também é muito forjada no universo da novela, desse universo audiovisual, da coisa da beleza, né? De uma celebridade, é atriz porque é bonita. Então, essa coisa também a gente tem que trazer para essa discussão de que a gente é a atriz do teatro, né? E que, de qualquer forma, como que é poder ingressar também nesse universo do audiovisual, que eu também tive essa experiência, e conseguir se livrar um pouco disso, né? Do perfil e de ter os traços e de ter uma beleza padrão que se é exigida. Acho que essa é uma questão presente na nossa cidade, muito presente. A gente tem aí, né, a questão toda do racismo estrutural que a gente vem falando, né, de ter espaço para essa mulher negra nesses espaços também de visibilidade, de poder, de financeiro. Isso está relacionado, sim, a uma questão de imagem que é vendida. Eu acho que ser essa mulher também passa sobre de pensar sobre isso, né? Enfim, de poder romper com esses padrões. Está aí. Gabi, tu tocaste já na questão do cinema, do vídeo. Vamos conversar então um pouco sobre isso. Como é que é essa relação entre a atriz de teatro, a atriz de cinema? Como é que tu entraste agora também nessa outra possibilidade de campo de trabalho, né? Isso aqui nunca passou pela minha cabeça, assim, eu fiz uma pequena participação lá em 2002, eu acho, no Homens de Bem, né? Que tinha lá a presença do Rodrigo Santoro, o Julinho, a Débora Falabella, e então, né? Uma experiência lá, e aí depois as coisas começaram a surgir. São poucas participações. Eu não posso dizer assim que eu sou uma atriz de cinema, eu tenho colocado isso para justamente dizer que eu gostei desse play, né? Que como eu falo, né? Descer para o play, porque para mim atuar é um pouco isso, assim, descer para o play. E o espaço do set é, é, é ele é tão divertido, essa experiência desse cenário que está ali, que as coisas estão ali. Ele passa também pelo lugar É como se eu entrasse em cena no palco toda vez que vai para gravar, ele mexe todas as minhas terminações nervosas da mesma maneira, sabe? Assim, tem essa excitação e essa adrenalina muito semelhante à experiência com teatro. E o que tem me atraído cada vez mais é poder experimentar essa outra escuta também, né? Da voz que projeta, a experiência de dizer textos num outro registro, que não é o que muita gente pensa assim, ai, não é nada, menos, não tem nada de menos, está tudo dentro. A linguagem do cinema, ela me ajuda a pensar
sim, em atuação para o teatro. Ela me faz refletir sobre a atuação para o teatro, sim. E a Geise, ela é muito importante na minha facilidade hoje de trabalhar. E eu falo facilidade porque eu não tenho medo, eu adoro, eu acho incrível, não tenho esse pânico, assim, pelo contrário, eu fico louca para ir para o set gravar. Mas ela é muito importante, a Jezebel de Carli, porque ela já trabalhava com a gente nos processos essa busca de uma verdade né, como dizer esses textos, né, de um registro menos representado. A gente já experimentava isso nos nossos processos, né? Acho que isso é uma questão na atuação, né? Já faz tempo, de como que a gente também encontra outros registros. O barato, né? De tu tá indo para mim, o grande barato é quando tu vai para gravar. Tá, é um cenário, né? Tem uma tralha assim de fios e aquele monte de gente. Então, para mim, tem o público, sabe? Tem aquele monte de gente ali. E aí vai gravar, tem uma suspensão assim. Aquilo me dá um tesão, uma coisa, sabe? Então, e é mais o mercado de trabalho, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, né, Cissa? Acho que sempre teve ao longo dos anos, assim, um certo preconceito com essas outras linguagens. Acho que a gente tem que ir eliminando isso e experimentando. Isso não quer dizer que tu vai deixar de fazer teatro, né? Acho que uma linguagem, ela contribui na outra e só te amplia, te expande enquanto artista, enquanto atriz, enquanto mulher. Isso é uma questão, sabe, também. Enquanto mulher, só para juntar isso que tu traz, de poder encarar essa câmera sem medo, sim, e sair desse lugar do que para que ela serve, quem é que serve para a câmera. Então, eu adoro, e as experiências com o Márcio, o Relon e o Philippe Matzenbacher no Tinta Bruta, poder fazer aquele filme incrível, assim, de uma temática tão importante, e outras experiências, né, que me agregaram. Como é que tu está vivendo, então, esse momento, Gabi? Eu acho que um pouco assim, já nos encaminhando para o final, vocês tinham recém-estreado um espetáculo novo, né, falando como atriz. Então, como é que está sendo agora essa relação com a escola, com teus alunos nesse momento da pandemia? Isso, várias fases, assim, sabe? Eu, enfim, sozinha, no apartamento, né? Então, todo um exercício para não perder a sanidade, porque eu sou muito ativa, assim, corporalmente mesmo, assim, eu preciso me movimentar. Bom, há várias pessoas, né, artistas como nós, que sentem dessa forma. Então, teve uma fase que, quando tu fala das lives, né, foi assim uma coincidência, inclusive, desse mês, não foi uma busca minha, né? Acho que os convites para poder estar falando do trabalho, porque no início eu estava mais era assistindo mesmo, né? E procurando manter essa chama, para usar o termo do Em Chamas, a chama da criação, né? Que eu acho que é uma coisa que é o que mais pesou, assim, de como é que eu vou me manter criando, gente? Pelo amor de Deus. Como é que eu vou me manter criando, assim? Porque não é uma questão, por um momento até assim, tá ok, né? Assenta, deixa, a situação mas é mais forte do que eu. Então, essa coisa das lives, das brincadeiras no Instagram, por exemplo, que eu fiz algumas experiências, foi mais para dar vazão do que qualquer outra coisa, assim, né? De poder, inclusive, tem as redes sociais, ela é um canal de acesso a vozes também da nova geração. Então, eu conheci muita gente legal, muitos artistas de vários lugares, assim, justamente por estar conectada. Não consigo ficar hiper conectada, hiper atualizada, e nem é essa a ideia, mas me ajuda a, de alguma forma, estar acompanhando, enfim, as coisas que estão acontecendo. Então, tem uma coisa do exercício assim que me ajudou, os alunos, as alunas, né, os alunos, através dessa plataforma que a prefeitura lançou apenas no dia 2 de junho, uma plataforma que é uma falácia,
né? Que ela não inclui, enfim, agora só que há a gratuidade, mas por que será só agora, né? Que liberou a gratuidade para as comunidades? Não é, senhor prefeito? Bom, de qualquer forma, ela não cria vínculo. Eu inventei umas lives pelo Facebook com as turmas à parte para poder vê-los e vê-las. Então, isso foi uma coisa que eu fiz para poder manter de alguma forma, mas ela é muito engessada, essa plataforma específica da prefeitura, né? Poucos acessos. E foi que me manteve na criação, porque criar uma atividade, né, pensar o que fazer dentro dessa situação. Então, ser professora me salvou também, né? Já que não dava para ser atriz, ser professora me salvou e muito, não só financeiramente, também no ato de estar pensando essas aulas, recriando, me reinventando completamente. E aí as redes sociais, elas também serviram para isso, para eu pensar estratégias, né, e novas experiências para propor para os estudantes. E para o futuro, eu não sei, esses dias eu vi uma live com o André Carreira, que foi meu orientador, né, da minha dissertação, inclusive que está à disposição para quem quiser ler, né, foi feita toda em cima do grupo de teatro lá da Restinga. Ele disse, gente, é isso, uma hora vai amenizar e nós vamos voltar, sabe? A gente vai voltar na rua primeiro, quem sabe? Então isso também me ajudou a acalmar assim um pouco, né, o coração. Acho que a gente não vai ficar preso a essa tela preta, né? Assim, a gente vai poder devagarinho tá retornando em algum momento, que não é agora. Então não é assim terra arrasada também. A gente tem que ter um certo discernimento sobre esse lugar do teatro. Ele não se perdeu, nunca mais. Não, ele está num momento em suspensão. Eu acho que não é tanto a gente pensar o que a arte é, o que o teatro é, mas é mais assim, o que o teatro quer. Como que a gente pode estar mais próxima do público? O que a gente vai falar? O que nós vamos narrar? Que narrativas nós vamos trazer? Então, acho que a pandemia ela tem que servir para a gente pensar sobre isso. Porque também voltar ao que era, não sei se eu quero. Né? Com um público com muito trabalho para aproximar, para trazer, para ter público, né? As condições dos nossos teatros, as condições dos nossos artistas, né? A total falta de dignidade para trabalhar. Então, acho que essa é a questão que tá posta, né? É o que nós queremos, né, com o teatro que a gente faz. Não é qual é o teatro que a gente faz, é o que nós queremos com o teatro que a gente faz. Né? Gabi, eu adorei o nosso encontro, eu acho que a gente já conversou bastante, falamos muito sobre tudo, sabe? O Mulheres de Teatro, né? Toda a equipe agradece muito, muito, muito a tua presença. A gente tem um amor muito grande assim por ti, uma admiração muito grande pelo teu trabalho, que eu acho que acima de tudo ele é alimentado pela tua paixão mesmo, paixão pela vida, paixão pelo que tu fazes, e é isso que dá essa ética, essa visão mesmo da sua própria pessoa, do seu próprio fazer artístico, né? E como professora. Então, assim, realmente, muito obrigada, adorei, muito emocionante. Parabéns pelo projeto, que esse rio, né, essa imagem, né, do rio, que ele siga fluindo, né, que essa energia feminina também está presente na ideia de fluir, né, a água que nós somos, né, esse sangue que nós somos, então que a gente possa seguir fluindo, cada vez mais vivas, né, mulheres vivas, para que possamos criar, precisamos estar vivas, né, inteiras, e é isso, assim, eu estou muito feliz também de ter participado, agradeço,
E resiliência, força, resistência. Dar as mãos umas para as outras, né? Vamos lá, Isso. vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, muito obrigada por vocês que nos acompanharam hoje, por vocês que vieram assistir o Mulheres de Teatro, e até os próximos programas. Beijo grande, Gabriela. Beijo grande para todas as pessoas que trabalham conosco, para todas as nossas alunas, alunos, atores, colegas. Vamos lá. Evoé!